Oi! Estamos falando de organização da administração pública. No vídeo anterior, falamos sobre descentralização, criação de entidades públicas, administração indireta. Demos o conceito geral e falamos sobre autarquia. E durante o vídeo que estamos falando sobre autarquia, nós dissemos que muitos doutrinadores consideram que autarquia e fundação pública são a mesma coisa, não interessa qual você vai criar. De fato, inclusive alguns chamam de autarquia fundacional ou fundação autárquica, que é para deixar claro que não tem diferença. Sim, se não tem diferença, por que existem dois nomes então, essas duas figuras jurídicas? Bom, é pessoa jurídica, o capital é completamente público, tem autonomia administrativa, orçamentária e financeira, é criada por lei, basta lei autorizar, já está funcionando, responde ao Tribunal de Contas, responsabilidade subsidiária, ou seja, nós, em caso de dano, nós entramos com ação primeiro contra a fundação, e se a fundação não suportar, aí eu chamo o Estado. Não tem falência, não vai ter falência. E qual é a diferença então? Por que existem essas duas figuras? Bom, fundamentalmente, uma pequena diferença que vai determinar, e também, olha, de verdade, se essa diferença for desrespeitada, não tem nenhum problema, vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então qual que seria a diferença? A diferença é que na fundação pública já existe um patrimônio público, já existia um prédio, um fundo, uma conta bancária, patrimônio, já tem patrimônio. A partir do patrimônio é criada a fundação. Então a fundação, e aí vamos dar um conceito geral sobre fundação, inclusive privada. Fundação é personalização de patrimônio. Então eu pego um patrimônio e dou personalidade jurídica ao patrimônio, não tem sócio. Não tem sócio. Nós temos alguns exemplos onde isso fica mais claro. O Ayrton Senna, a família dele já era muito rica quando o Ayrton Senna se tornou o grande piloto que se tornou. Então o Ayrton Senna, ele vem de uma família que já era muito rica. E o Ayrton Senna, por conta da sua atividade esportiva, ele também se tornou muito rico. Ele, pessoalmente, se tornou milionário. O Ayrton Senna morre e, como não tinha descendentes, todo o seu patrimônio, toda a sua herança iria para os seus pais. Então o que os pais do Ayrton Senna fizeram? Eles disseram, olha, nós não precisamos desse patrimônio, nós não queremos esse patrimônio, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo o patrimônio do Ayrton Senna e vamos transformar esse patrimônio numa pessoa jurídica. Ou seja, não são sócios, é a personificação de um patrimônio. Isso vale também para o Cazuza. Cazuza, os pais já eram muito ricos, ele fica milionário com a música, mas os pais já eram muito ricos. O que eles fizeram então? Quando o Cazuza morre, ao invés de receberem todo o patrimônio, eles pegam o patrimônio e personificam o patrimônio. E assim nasceu a Fundação Ayrton Senna, Fundação Cazuza. Olha só, a Xuxa é tão rica, que uma parte do patrimônio dela, ela já tirou da herança da Sasha e criou a Fundação Xuxa. Xaxa? É meio confuso isso. Então, já criou uma fundação. Esse patrimônio, que é a Fundação Xuxa, não vai ser herança da Sasha, porque ele já é outra pessoa, uma pessoa jurídica. Então, fundação é personificação de patrimônio. Autarquia não tem patrimônio nenhum. É criada a autarquia e depois que a autarquia é criada, esse patrimônio vai ser incorporado. Então, primeiro nasce a autarquia, depois vem o patrimônio. Fundação, já existe o patrimônio, depois nasce a fundação. Então, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, o hospital regional, o Hospital Rosa Petrocian, ele já existia, já tinha lá o prédio, já tinha um patrimônio. Então, esse patrimônio foi personificado e nasceu uma fundação hospitalar, que depois foi mudada, hoje está sob a administração da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, um hospital universitário, mas isso pode mudar também de quando vocês viram esse vídeo, mas a ideia é essa, personificação de patrimônio. Então, essa é a diferença entre fundação e autarquia. E se alguma coisa acontecer ao contrário disso, então se for criada uma autarquia onde já existia patrimônio,
nenhum problema, porque no fundo, elas são a mesma coisa, em termos de função, funcionamento, de criação, de tudo que nós vimos aqui. Eu praticamente repeti o que eu já tinha falado sobre autarquia. Agora, não tem lucro, é só serviço público, só capital público. Não dá para ganhar nada de dinheiro com a entidade que eu vou criar. Então eu vou criar ou fundação ou autarquia. Por outro lado, existem duas possibilidades de criação de entidades quando o que eu vou criar, o que eu vou tirar de dentro de mim, pode gerar alguma receita, pode inclusive gerar algum lucro, apesar de não ser necessário. O Estado não trabalha com viés de lucro. Então, eu vou tirar de dentro de mim algo que vai ser feito por uma outra pessoa, entidade, que é uma pessoa pública, só que existe interesse do mercado, pessoas privadas podem ter interesse naquele serviço, então eu posso, além de fazer o serviço para mim, além de atender a minha função, eu ainda posso negociar isso no mercado. Então eu não vou criar nem autarquia, nem fundação. Eu vou criar ou empresa pública ou sociedade de economia mista. Essas duas nós chamamos de empresas estatais. Então, quando nós falamos em empresas estatais, nós estamos falando de duas entidades, não fundação nem autarquia, porque essas não podem ter lucro, essas não têm receita própria, o patrimônio é todo público. Mas eu posso tirar dentro de mim alguma coisa que pode gerar lucro, pode gerar receita. Então, por exemplo, o Estado, a União, ela é obrigada a fazer a política de habitação popular. Ela tem que fazer isso. Se ela tem que fazer isso, então ela vai criar uma entidade, porque é muito específico, muito pesado fazer isso com os próprios órgãos. Então eu descentralizo, tiro de mim uma função que é financiar a habitação popular. Só que, para fazer isso no mercado, para fazer isso no sistema econômico que nós temos, o Estado ele vai criar algo que é do sistema financeiro. Vai criar uma entidade que é do sistema financeiro, para financiar a habitação popular. Bom, se eu estou criando algo que é do sistema financeiro, eu posso também ter produtos que não são serviço público, mas são típicos do mercado financeiro. Então, além de financiar a casa própria, além de financiar a habitação popular, já que eu estou no mercado que é um sistema financeiro, eu posso ter um cheque especial, eu posso financiar um automóvel, eu posso financiar outros produtos, eu posso ter um cartão de crédito. Só que isso tudo não é serviço público. Mas se eu já estou lá, eu já criei esse tipo de pessoa para fazer esse serviço, por que não fazer isso também? E assim nasce a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela tem como função pública, ela é uma entidade, só que ela tem possibilidade de ter lucro. Então não é nem autarquia, nem fundação. É uma empresa estatal, ou empresa pública, ou sociedade de economia mista. E no caso da Caixa, ela é uma empresa pública. E aí já vamos dar a primeira diferença. A diferença fundamental. Em empresa pública, eu, União, sou o dono dela sozinho. A União é a dona da Caixa Econômica Federal, não tem sócios. A Caixa Econômica Federal pertence à União, ponto. Sociedade de economia mista é quando o Estado, pelo mesmo raciocínio, ele vai ter um serviço que vai ser colocado para ser realizado, mas ele pode ter lucro com aquele serviço. Só que o lucro pode ser tão grande que ele pode ter sócios. Então, sociedade de economia mista, outra empresa estatal, é uma empresa estatal, uma entidade em que o Estado tem sócios privados. Essa é a diferença. Autarquia, fundação e empresas estatais. As empresas estatais são empresa pública e sociedade de economia mista. Diferença entre elas: empresa pública, o Estado é o dono único. Na sociedade de economia mista, ele tem sócios. As ações são colocadas no mercado de ações e você pode comprar uma ação, por exemplo, da Petrobras. Você pode ser sócio. Nós, particulares, um cidadão comum, pode ser sócio da Petrobras, pode ser sócio do Banco do Brasil. Então ele pode ir no mercado de ações e comprar ações dessas duas empresas, porque são sociedades de economia mista. Não dá para comprar ação da Caixa Econômica Federal, não dá para comprar ações do Correio,
A empresa, né, chama Correios. O Correios é uma empresa pública, não é uma sociedade mista, mas é aquele raciocínio, faz uma coisa, um serviço público, que tem que ser feito pelo Estado, mas pode ter interesse do mercado. Então o mercado tem interesse naquele serviço. Eu vou usar o serviço independente do serviço público que ele faz. E aí nós podemos fazer uma distinção. Aquela entidade que é uma sociedade de economia mista, ela pode ter serviço público e também pode ter atividade econômica. E aí eu preciso fazer essa distinção. Quando que a Caixa Econômica Federal está fazendo serviço público, quando que ela está fazendo atividade econômica? Porque eu vou ter uma diferença nisso com relação à responsabilidade. Se é serviço público, eu entro contra a Caixa Econômica Federal, ela errou um lançamento no meu débito como mutuário. O meu pagamento é R$500 por mês. Ela lançou 5 mil e me colocou na SPC e eu estou completamente ferrado, mas foi um lançamento errado. Eu vou entrar com ação contra a Caixa Econômica Federal. Mas como é serviço, caso a Caixa não consiga responder, eu chamo o dono da Caixa, que vai responder por isso, que é a União. Porque é serviço público, responsabilidade subsidiária da União. Agora, quando a Caixa faz atividade econômica, por exemplo, cartão de crédito, a minha fatura é de R$1.000. A Caixa Econômica Federal, de forma errônea, lançou R$10.000 e me colocou no SPC e me executou, só que o lançamento estava errado. Eu vou entrar com ação contra a Caixa Econômica Federal, mas isso é atividade econômica, não é serviço público. Então eu vou entrar com ação contra a Caixa Econômica Federal, vou até o fim e não vou conseguir chamar a União nessa resposta, porque quando é atividade econômica, a responsabilidade é exclusiva da pessoa jurídica que causou o dano, porque não se trata de serviço público. Então é importante discernir, cuidado na prova da OAB, cuidado com o pedido que você vai fazer caso seja uma entidade. Então a questão é serviço público? Então lá no final eu posso denunciar a lide, o dono da empresa, a União no caso, porque é serviço público. Se for atividade econômica, a ação vai ficar e vai continuar e vai morrer contra a pessoa jurídica que causou o dano. Tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, as empresas estatais são empresas. Elas atuam no mercado concorrendo com as empresas privadas. Então, a Caixa Econômica Federal tem uma propaganda dizendo: vem para a Caixa, você também vem. Se você está vindo para a Caixa, está saindo da onde? Está saindo do Santander, está saindo do Itaú, está saindo do Bradesco, ou seja, a Caixa disputa mercado, quando faz atividade econômica, disputa mercado com a empresa privada. Então, quando o Banco do Brasil abaixa seus juros, faz uma promoção, vem para o Banco do Brasil, nós tratamos você melhor, está disputando o mercado, né, com as empresas privadas. Portanto, as empresas estatais precisam se comportar no mercado de forma absolutamente idêntica às empresas privadas. Então nós dizemos, as empresas estatais são pessoas jurídicas públicas com natureza jurídica privada. Empresas estatais são pessoas jurídicas públicas com natureza jurídica privada. Elas se comportam igual qualquer outra empresa privada. Você tem um exemplo, se eu for trabalhar numa Secretaria de Estado, eu faço concurso público e sou cargo efetivo estatutário. Se eu vou trabalhar numa entidade que tem natureza jurídica privada, eu vou fazer concurso público, mas eu vou ser seletista. Eu vou ser igual qualquer funcionário de qualquer empresa, porque eu não posso ter diferença nessa concorrência. Daí, uma diferença com relação à autarquia e fundação a autarquia e fundação não vão à falência, mas as empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, podem falir na atividade econômica. No serviço público, não. O serviço público vai continuar sendo executado. Princípio da continuidade. Mas elas podem falir no que elas fazem em atividade econômica. Então a Caixa Econômica Federal pode falir quando ela financia automóveis, quando ela faz um cartão de crédito, por exemplo, ela tem um cheque especial. Então ali ela vai ter uma falência. Na empresa pública, como o Estado é o dono, o capital é todo público. Na sociedade de economia mista, como o próprio nome diz, eu tenho uma parte de capital público e outra parte de capital privado. Importante, como é uma empresa estatal, apesar de poder vender ações, tem um limite de 49%. Então,
a União, que é dona da Petrobras, só pode vender 49% das ações da Petrobras. Tem que dominar 51%. Isso não pode ser vendido, porque senão você muda o controle acionário e passa para a empresa privada, ou uma entidade privada. Então, é sociedade econômica mista, porque sempre vai permanecer 51% das ações com o ente público que foi o criador. Como precisa se comportar igual a empresa privada, então a lei que cria a empresa pública e a sociedade econômica mista, as leis que criam as entidades, as empresas estatais, elas autorizam a sua criação. A partir daí, tudo o que qualquer empresa privada faz, elas vão ter que fazer também. Todos os registros, a Receita Federal, a Receita Estadual, as juntas comerciais, tudo igual a uma empresa privada. Tem que se comportar igual a uma empresa privada, porque está competindo. Do mesmo jeito, pode ter falência, a lei vai autorizar e, igual uma empresa privada, pode também depois criar outras empresas. Eu vou explicar isso mais para frente. Então, empresas estatais podem falir, tem responsabilidade direta do serviço que realiza, o capital é público, né? Só público na empresa pública e é misto na sociedade de economia mista, ok? Então o raciocínio preciso tirar alguma coisa dentro de mim, ok? Isso pode gerar algum interesse do mercado, pode gerar algum lucro, então eu vou criar empresa estatal. Se não tem nenhum interesse do mercado, se não, agência penitenciária, não dá lucro nenhum, não tem receita. INSS, não dá lucro nenhum. Então eu crio uma autarquia ou uma fundação. FUNAI, não dá lucro nenhum. A Fundação de Saúde, não dá lucro nenhum. Ou crio autarquia ou fundação. Agora, BNDES, o banco que financia obras, pode dar lucro. Caixa Econômica Federal, pode dar lucro. Correios, pode dar lucro. Então eu não vou criar nem autarquia nem fundação. Vou criar empresa pública. E eu já disse aqui, vou repetir, se eu quero ter sócios, às vezes o investimento é tão grande que só dinheiro público também eu não aguento. Então eu chamo sócios. E aí eu crio a Petrobras, né, que já foi uma das maiores empresas do mundo. E eu só consigo criar isso, sendo um Estado, se eu tiver sócios privados. Então eu crio uma sociedade de economia mista. Banco do Brasil, são exemplos de sociedade de economia mista. Fechamos assim a ideia de entidades. Organização da administração pública, criação de entidades, administração indireta, descentralização, 4 entidades, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos para frente, vendo outras espécies de criação, de organização do Estado. Vejo vocês lá. Um abraço.